Olá pessoal, mais uma aula de Geografia para a educação de jovens e adultos e para o sétimo ano do ensino fundamental. Para o sétimo ano do ensino fundamental, o conteúdo está na apostila 3, a partir da página 228. Vamos continuar estudando, os recursos energéticos dentro do tema aí da industrialização, beleza? Na aula anterior, nós encerramos o assunto da era do petróleo e iniciamos o assunto da era da diversidade. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí ao estudo da era da diversidade, falando aí de fontes alternativas energéticas, beleza? Bom, apesar do aumento aí da utilização, dessas fontes alternativas e que poluem menos, o meio ambiente, ainda assim há poluição nas grandes cidades, e não é pouca, é muita. A causa principal é a emissão de gases pelos veículos e detritos que são emitidos pelas chaminés das fábricas, das indústrias. Então, grandes cidades, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, no nosso país, são cidades aí, que têm um alto índice de poluição. Nós temos aí na imagem uma nuvem cinza aqui, de poluição sobre a cidade de São Paulo. A solução para amenizar esse problema é uma solução de alto custo, ou seja, envolve investimento de muito dinheiro. Então, por isso que só os países mais ricos têm feito esse tipo de investimento para amenizar esse problema, através do uso obrigatório de escapamentos especiais com catalisadores nos automóveis e filtros nas chaminés industriais. Nos países subdesenvolvidos, que são os países pobres, é muito difícil de se adotar essas medidas, essas medidas que são adotadas nos países ricos, principalmente pela questão econômica. A legislação antipoluição nesses países, nos países pobres e subdesenvolvidos, ela não existe, ou quando ela existe, ela não é eficiente. Ou a fiscalização dessa legislação ela é ineficaz. Há um alto custo também desses equipamentos adequados para se utilizar para diminuir a poluição atmosférica urbana. Então, isso também impede o investimento dos países pobres nesses tipos de equipamentos antipoluição. Nós temos nessa tabela aqui a ilustração das cidades com maiores índices de poluição no ano de 2016. Nós temos aí o ranking com 10. Dessas 10 cidades com alta poluição, todas elas estão em países subdesenvolvidos. Aqui nós vemos a cidade, o nome da cidade, por exemplo, Cairo, no Egito, Delhi, na Índia, Alexandria, no Egito também, Beirute, no Líbano. E nós temos aqui a indicação dos países. Todos esses países aqui são países pobres, inclusive a China. Não devemos nos esquecer que a China é sim uma superpotência econômica e industrial, mas ela ainda é considerada um país pobre e subdesenvolvido em razão dos problemas sociais que ela ainda enfrenta, certo? A primeira cidade de um país rico que aparece nesse ranking, que ele continua, ele não para aqui entre as 10 cidades, é Turim, que é uma cidade italiana. Ela é a primeira na lista, entre os países desenvolvidos, ela ocupa a 42ª posição. Ou seja, até a 41ª posição, existe apenas cidades de países pobres entre as mais poluídas, certo? Continuando. A energia ela é um recurso essencial nas regiões do planeta em que a gente observa um grande consumo. A gente verifica também que são regiões com maior desenvolvimento urbano e industrial, ou seja, uma concentração maior de pessoas morando nas cidades, uma concentração maior de indústria nessas cidades, certo? A partir do século XX, houve um aumento aí do desenvolvimento urbano e industrial, as pessoas passaram a migrar para a cidade, principalmente a partir da chegada dessas indústrias nos grandes centros urbanos, as pessoas deixaram o meio rural, e também da precarização da vida no meio rural, foram em busca de melhores condições nas cidades. Isso provocou o quê? Um aumento do consumo de energia. E nós temos uma previsão aí de que aconteça o quê? O esgotamento dos recursos de fontes não renováveis, como é o caso do petróleo, por exemplo. Como que isso aconteceria? Em razão principalmente de guerras, como a gente sabe, a questão do petróleo sempre esteve envolvida em questões de guerras, principalmente no Oriente Médio, ou através do aperfeiçoamento das novas fontes energéticas, certo? Bom, nós temos um gráfico aqui que ilustra a matriz energética em 2014.
nós temos aqui, então, olha só, a principal matriz energética utilizada, o petróleo, 31%, seguido do carvão mineral com 29%, gás natural 21%. Aqui estão os combustíveis renováveis e o lixo com 10%, né? Que os combustíveis renováveis são aqueles que são capazes de serem produzidos, eles não acabam, diferentemente do petróleo, produzidos pelo homem ou pela natureza. Temos ainda aqui a matriz nuclear, hidráulica e outras. Quando a gente coloca no gráfico a comparação entre as fontes renováveis e as não renováveis, 86% da matriz energética utilizada no mundo não é renovável. Por isso, deve-se investir em novas fontes energéticas, certo? As fontes renováveis, vamos conhecer algumas aí, né? As mais conhecidas a gente tem que é a energia eólica, produzida através do vento, a energia solar, através da luz solar, né? A geotérmica, né, que a gente vai conhecer ela especificamente, a gente não conhece muito, né? Ela está relacionada com a atividade vulcânica, já já a gente vai falar mais sobre ela, e a energia hidráulica. E vamos falar então aqui, ó, olha só, da biomassa. Já ouviram falar? A biomassa, o que é? São materiais de origem orgânica, quase sempre vegetais, que geram energia por meio da sua combustão, né, da sua queima. A cana-de-açúcar é o mais importante da atualidade. Nós temos outras biomassas aí relativamente importantes, né, como o gás de madeira, o biogás, a lenha, o bagaço de cana e os óleos vegetais. Olha só como a cana ela é multifuncional. Olha só, os usos da cana-de-açúcar. A versatilidade da planta, que alimenta e gera energia para a indústria e consumidores do varejo. Através da cana-de-açúcar, produz-se alimentos e bebidas. Nós temos, por exemplo, o açúcar, que a gente consome, que vem da cana. A produção de bioplásticos, né? Ou seja, plásticos degradáveis, que não vai poluir tanto o meio ambiente. A bioenergia, a produção de energia elétrica, e o biocombustível, como é o caso do etanol, né? Ou seja, o álcool, né? Que a gente tem nos postos de gasolina, que a gente já falou sobre ele na aula passada. Continuando, energia eólica, energia produzida através do vento. Ela é mais comum em países de grande extensão territorial, ou seja, países com uma área grande, porque nesses países, na região desses países onde existem aí áreas com ventos constantes e intensos. Então, exige a presença de ventos constantes e intensos. Os maiores produtores em 2015, a China, né, 30% da produção mundial, seguida dos Estados Unidos com 18%, a Alemanha com 11% e Espanha com 7%. Aqui nós temos uma energia aqui, uma usina aqui de produção de energia eólica, olha só. Continuando, vamos falar agora da energia solar. A energia solar, enquanto a energia eólica depende do vento, a energia solar vai depender, né, da luz solar. Ela depende do elevado grau de insolação, é uma fonte nova com tecnologia cara. Então, é mais recente a utilização da luz solar como matriz energética aí, né? E a produção desse tipo de energia é cara. Os maiores produtores em 2015 eram os países industrializados, né? Inclusive, nós temos aqui, ó, um dos maiores países industrializados, né? China, Estados Unidos, Japão e Alemanha, que produz 20% da produção nacional de energia solar. Seguida da China, Japão, Estados Unidos com 16, 13 e 10. É uma produção de alto custo. Essa produção de alto custo ela dificulta a implantação em países pobres, né? Mais uma vez a questão econômica aí, né? Prejudica os países pobres, assim como eles não conseguem implantar recursos e tecnologias, né, para diminuir a poluição no espaço urbano, como a gente acabou de ver, eles também não conseguem aí produzir, por exemplo, energia solar, né? Não é que não exista nesses países, existe em menor quantidade. No entanto, há uma perspectiva aí da redução do custo desse tipo de tecnologia para a produção de energia solar e vai se tornar então uma importante fonte de energia para os países da faixa intertropical do planeta. O que é a faixa intertropical? A faixa intertropical é aquela faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Engloba então essa região da linha do Equador, ali entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, ou entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Lembrando que o Brasil tem a grande maioria do seu território aí nessa faixa territorial. Uma pequena parte do Brasil só que fica abaixo do Trópico de Capricórnio. Nós temos aqui imagens que ilustram, né, a produção de energia solar. Olha só, a energia solar fotovoltaica é a energia utilizada, produzida a partir do calor da luz solar, né? Até mesmo no nosso município, acredito que alguns de vocês já tenham visto, né, nos telhados de residências esse tipo de placas aqui, né? Até mesmo aqui no Parque do Peão do nosso município tem ali uma produção de energia solar. Quem tiver a oportunidade de passar por lá, quem já passou e já viu, né? Lá é semelhante a essa imagem aqui do canto esquerdo. Aqui a gente tem, ó, olha só, aqui é o Parque do Peão. Aqui, olha só, aqui está o Jeromão e aqui a produção de energia solar no município de Barretos.
Continuando, energia geotérmica é aquela que eu disse que depende da atividade vulcânica, mas essa atividade vulcânica ela não pode ser intensa nem profunda, ela tem que ser superficial e controlável. Os maiores produtores, Islândia com 30%, Estados Unidos com 27% no ano de 2015. Aqui nós temos a ilustração de uma produção de energia geotérmica. Continuando, energia maremotriz são usinas que produzem a eletricidade por meio de barragens que se enchem quando a maré sobe e ao se esvaziarem passam por turbinas elétricas, certo? A primeira foi inaugurada em 1966, atualmente nós temos 10 no mundo, França, Coreia do Sul, Canadá, China, Reino Unido e Rússia, e há 10 outras em construção, então é um tipo de energia aí que está em expansão. Como o próprio nome diz, maremotriz, né? Então esse tipo de produção de energia acontece no mar, né? Com a subida aí das marés e a descida depois, né? A produção da energia elétrica a partir da água do mar, certo? Nós falamos aqui já da energia eólica. Vamos continuar. Vamos tentar pensar a resolução desses testes. Teste 1, página 231. Observe ao mapa ao lado e indique a alternativa que se relaciona corretamente com o recurso energético que está sendo representado. Nós já estudamos, né, nas aulas anteriores esse recurso energético aqui. Olha só, a indicação aqui na cor vermelha é onde há a mineração. Temos aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, uma atividade de mineração aqui em Santa Catarina, na divisa com o estado do Rio Grande do Sul, e aqui também no Paraná. Vocês vão assinalar a alternativa, né, que indica, né, o que você visualiza nesse mapa. As mais importantes áreas de localização das usinas siderúrgicas são as usinas siderúrgicas que estão aqui, ou essas áreas são produtoras de carvão mineral, como diz a alternativa B, ou são jazidas petrolíferas, como diz a alternativa C. Nós temos um mapa aí na apostila, nas aulas anteriores, ele apareceu nas videoaulas, que mostra as regiões das jazidas petrolíferas, né? Será que é de jazida petrolífera? Ou, esses aqui são os depósitos mais importantes de carvão vegetal, que né, um tipo de atividade que a gente tem presente aí no Brasil também, que é o carvão vegetal. Ele é utilizado, né, para o nosso churrasco. Será que é o carvão vegetal? Será que é o carvão mineral? Será que é o petróleo? Ou é siderurgia? Então, voltem nas aulas anteriores, vejam o conteúdo na apostila que vocês conseguem resolver esse teste. Teste 2. As termoelétricas a carvão são unidades geradoras de energia elétrica usadas no Brasil, né? Então, nós estamos vendo aqui a produção de energia elétrica a partir do carvão. Essas usinas transformam a energia contida no combustível, no carvão mineral, em energia elétrica. Aponte a alternativa que indica de forma correta a sequência de processos usada para essa transformação. Nós temos aí também uma ilustração, né? Nós já estudamos, na apostila vocês vão encontrar, vocês vão verificar aí a sequência de como acontece aí a produção de energia elétrica, né? Através, né, da queima do carvão. Então aqui tem a alternativa A, B, C e D, vocês vão localizar esse conteúdo, espero que vocês tenham compreendido ele, né? E vocês vão assinalar que é a alternativa que vocês consideram a correta. 3. Vamos fazer a leitura aqui da 3. Na figura a seguir está esquematizada um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Que tipo de usina será que é? Olha, esquema de funcionamento de uma usina elétrica. Nós temos aqui que então a produção dela, nós já podemos observar que é a partir da água. Olha só. A água ela passa por um gerador, por uma turbina, e aí gera energia elétrica que vai para a torre de transmissão. Nós temos aqui 4 alternativas. A A diz que é a hidrelétrica, a B também, a C diz que é a termoelétrica, a D diz que é a eólica. Entre a A e a B, que as duas dizem que são elétricas, uma diz que é porque a água, corrente baixa, a temperatura da turbina. E a B diz porque a usina faz uso da energia da água. Então vocês vão marcar aqui. Uma dica para vocês é que esse tipo de produção de energia elétrica é muito comum no Brasil. Aqui na região de Barretos nós temos algumas usinas desse tipo. Temos uma aqui próximo, né, uns 50 quilômetros aqui, 60 quilômetros, e temos uma também a uns 90 quilômetros. Né? Uma fica ali no município entre Fronteira e Icém, a outra fica aqui entre Planura e Colômbia. Né? Então são duas usinas aqui bem próximas da gente. Aí vocês vão assinalar que tipo de usina é. 4. Observe o mapa a seguir que mostra a distribuição das principais refinarias de petróleo. Pode-se dizer que elas se concentram. Nós temos aqui o mapa do Brasil, os pontinhos laranja são as refinarias de petróleo. A gente observa que tem uma na região norte, tem 6 aqui na região nordeste, na região sudeste aqui nós temos bastante, olha só, aqui é o estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e temos
algumas aqui no sul, ó, 2 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente observa? Elas estão... onde elas se concentram? Sempre nas áreas produtoras de petróleo, as refinarias? São as áreas produtoras de petróleo? Ou junto aos maiores portos, distante das grandes cidades para não agravar a poluição atmosférica? Ou próximo dos grandes centros consumidores de derivados de petróleo? O que vocês acham? Pelo conteúdo da aula que nós já estudamos, quando nós estudamos a era do petróleo, vocês vão conseguir responder essa questão. Pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, direcione ao tutor da turma de vocês. Não fiquem com dúvidas, tá? E até a próxima aula. Bons estudos!